Caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de Bezerra, virtualmente aqui pela internet. Aqui estamos mais uma vez para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Que os amorosos amigos espirituais desta casa continuem nos amparando nesses momentos de reflexão e nos fortaleçam para que possamos vencer os grandes desafios. Vamos nos permitir uma ligeira pausa para a reflexão e a harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltadas para a luz que nos direciona ao bem. E hoje eu quero falar com vocês sobre o Sermão da Montanha, Felizes os Mansos. Como devemos interpretar essa bem-aventurança anunciada pelo Mestre Jesus? Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 4, encontramos estas palavras de Jesus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Vejamos, irmãos, que trata-se de uma bem-aventurança registrada apenas por Mateus. E alguns estudiosos do Evangelho acreditam que essa bem-aventurança se alicerça lá nos Salmos, capítulo 37, versículo 11. Pesquisamos e encontramos, lá está. Os homens que padecem sob o mal, sem se deixar contaminar pelo espírito de amargura, mas com paciência, possuem qualidades aprovadas por Deus. Vemos que Jesus mostra que uma nova ordem do reino de Deus é prometida à terra a essas pessoas. A mansidão, podemos afirmar, é uma das características dos regenerados. Lamentavelmente, ainda vivemos num mundo em que há ondas de violência. Em momentos, a predominância de pensamentos, palavras e atos negativos. Para muitos que sofrem, as suas ações, quantas vezes, torna-se difícil supor que um dia a mansuetude, a serenidade ocupará espaço na sociedade planetária. Se analisar pelas manchetes, será extremamente desesperador. Mas, mais cedo ou mais tarde, à medida que os homens, que nós formos ficando cada vez mais esclarecidos, à luz da fraternidade universal, iremos também permitir que desapareça aos poucos os atos violentos que muitas nações, que muitos povos, que muitos seres humanos ainda praticam contra outros indivíduos, contra outros países. E os chamados rebeldes, que não se submeteram às leis fraternas, nós sabemos que, perante a justiça divina, esses rebeldes serão desterrados para mundos inferiores. Não há decréscimo, mas simplesmente um ajuste de contas perante Deus. E a terra será possuída, sim, em algum momento pelos mansos, isto é, por aqueles que não tentam violentar o próximo, nem por palavras e nem por atos. E no contexto de uma visão histórica, vemos que o nosso planeta Terra sempre pertenceu aos poderosos, que aliciavam a impiedade, eram astutos, esmagavam, tripudiavam sobre aqueles que eram mais tímidos e brandos. Mas a brandura, enquanto instrumento da paz, podemos afirmar que também é irmã do equilíbrio. E esses brandos são os possuidores da terra que ninguém vai arrebatar, do lar que ninguém vai corromper, do país onde os direitos são respeitados e o progresso é realmente fecundo. Estes herdarão a terra. E refletindo a respeito desta bem-aventurança, vamos encontrar o mestre Allan Kardec, que, como sempre, analisa com sabedoria
as duas principais ideias desse texto evangélico, que é felizes os mansos, porque herdarão a terra. Diz-nos Kardec em o Evangelho. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da doçura, uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até a expressão descortês para com semelhantes. E ainda esclarece Kardec. É evidente que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tamanha gravidade. É que toda palavra ofensiva, diz-nos Kardec, exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Os mansos herdarão a terra. Palavras do Mestre. O que ele quis nos dizer sobre esses mansos que herdaram a terra? Já que ele mesmo, o Mestre, havia recomendado aos homens que renunciassem os bens deste mundo e lhes tendo prometido dos céus. Ao estudarmos, enquanto nós aguardamos os bens do céu, nós, enquanto seres humanos aqui encarnados, temos necessidade ainda dos recursos da terra para viver. Jesus não apenas nos recomenda que não liguemos a dar uma importância maior dos bens da terra do que os bens do céu. Por aquelas palavras, não temos dúvida, irmãos, que o Cristo quis dizer que até agora os bens da terra são tomados à força pelos violentos, em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos, já que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Jesus promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Não temos dúvida, não tenhamos nenhuma dúvida de que quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixar de haver egoísmo, o fraco e o pacífico, já não serão explorados nem esmagados pelo forte e muito menos pelo violento. Tal será a condição da nossa terra, quando, de acordo com a lei do progresso e cumprindo a promessa de Jesus, ela se houver transformada em um mundo feliz, em virtude do afastamento dos maus. Logo, os grandes ensinamentos desta bem-aventurança são estes aprendizados, necessários a uma vida de paz e harmonia, não só no hoje, mas também no amanhã. Caros irmãos, nos fortaleçamos na prática da humildade como a primeira condição para buscarmos o reino de Deus. Vamos entender esse reino dos céus, esse reino de Deus, que se traduz, sobretudo, como a vivência da lei do amor. É difícil, mas buscar a mansuetude na prática da não violência é mais do que nunca uma condição imprescindível para nos integrarmos à humanidade regenerada que habitará a terra no futuro, já não tão distante. Bem-aventurados os pobres de espírito, proclamou Jesus. Nesse passo, porém, não vemos Jesus contra os tesouros culturais da humanidade, mas sim Jesus exaltando a humildade de coração. Jesus recordava-nos, no capítulo das bem-aventuranças, que é preciso trazer a mente descerrada à luz da vida, para que a sabedoria e o amor encontrem aquele aconchego seguro em nossa alma. Jesus
induzia-nos a esquecer a paralisia mental, em que muitas vezes nós nos mergulhamos, inclinando-nos à adoção, sim, da simplicidade como norma de ascensão espiritual. Esvaziemos o nosso coração de todos os defeitos e de todos os fantasmas, os medos que as experiências inferiores nos impuseram na nossa jornada evolutiva, quantas delas ainda trazidas para o momento presente. Cada dia, sempre, haverá uma nova revelação de Jesus para a nossa existência terrena. Cada irmão da estrada é um campo vivo. Aqui podemos plantar as sementes abençoadas da renovação. Cada dor, vamos entender à luz do Evangelho, é uma bênção para que nós prossigamos acordados no conhecimento edificante. Cada hora, na nossa marcha evolutiva, deve ser convertida na plantação de coisas belas e boas. Que sejamos alegres. Se nós caminharmos obedecendo os imperativos do trabalho constante no infinito bem, nós estaremos no caminho certo. E toda a ciência do mundo, quando é confrontada à sabedoria que nos espera, é menos proveitosa se nós não soubermos aproveitar esse conhecimento humano. Toda essa riqueza dos homens perante a herança de luz que o Pai Celeste nos dá, é um minúsculo grão de pó, podemos entender, nesta magnitude planetária, na magnitude do universo. Então, irmãos, sejamos simples e espontâneos, na senda em que a atualidade da presente existência nos situa. Aprendamos com a vida e doemos a vida e dela o melhor que pudermos, para que possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou: aprendei de mim, que sou humilde de coração. Assim, amigos, é isso que temos para as nossas reflexões de hoje. Espero que tenhamos aproveitado este momento e que, se ele foi importante para você, se você julgar oportuno, compartilhe, deixe os seus comentários e que possamos estar juntos na próxima semana, em que continuaremos a falar sobre o Sermão da Montanha, no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Um forte e fraterno abraço em todos. Fiquemos em paz e continuem se cuidando.